locais, eu fiquei imaginando assim, como é que seria esse momento assim, né? O ano passou rápido, o planejamento correu do jeito que a gente imaginava. Em primeiro lugar, eu faço aqui um agradecimento imenso à minha equipe. Eu pedi uma salva de palmas para todo mundo. Tereza, todo mundo que estiver aí no stand, muito obrigado por tudo. Vocês fizeram esse festival ser o que é. Vamos dar, então, início ao encerramento nessa última mesa. Esse festival, Fli Paracatu, a primeira edição, é um patrocínio da Kim Ross, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, via Lei Rouanet. E eu tenho orgulho de dizer que esse é o primeiro festival brasileiro a estampar a nova marca da Lei Rouanet. Na verdade, a lei com a palavra Lei Rouanet, essa moça que apanhou durante 32 anos, e agora com a integração ao Ministério da Cultura, isso vai ser resolvido. Vai mostrar tudo o que ela tem feito nesses anos em prol da cultura brasileira. Agradeço também a paróquia Santo Antônio, que cedeu os espaços santos para que a gente realizasse esse evento. O padre Hilton, o responsável por isso, passou aqui uma mensagem dizendo que está muito feliz porque ele acredita que o resultado disso vai se frutificar nos jovens que estiveram aqui presentes nesses 4, 5 dias. E é neles que a gente acredita e é para eles que a gente trabalha. Agradeço também ao Projeto Portinari, na pessoa do João Cândido Portinari, que gentilmente, de coração e integralmente se dedicou ao projeto Portinari Negro, que está lá na Praça da Matriz, voltado para o concurso de redação, que todos aqui também tiveram presentes. Agradeço, encerrando, à Prefeitura de Paracatu, na pessoa do seu prefeito, Igor Santos, que tenho orgulho de dizer que é um prefeito leitor, que isso se espalhe, que isso contamine aí todo o Brasil. Agradeço também as pessoas que estão nos assistindo aí pelo Brasil e mundo afora, pelo YouTube. Aproveitem, marquem e se inscrevam nas nossas plataformas, que a gente pretende voltar ano que vem, se assim a empresa quiser. Bem, essa mesa se chama Natureza Desnaturada, vocês vão saber daqui a pouquinho por quê. E eu trouxe essa surpresa aqui, o Eduardo Góes Neves na mesa, muito obrigado. Capturei ele ali agora, né? O antropólogo faz parte desse contexto também, muito obrigado. Vou passar a palavra para Sérgio Abranches falar durante as próximas 6 horas que a gente vai ficar aqui dentro. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui, as que nos veem online. Eu vou ser muito breve, só fazer uma introdução. Quando essa mesa foi pensada a partir de uma ideia que o Miyakoto trouxe para nós, e eu imaginei que, puxa, eu acho que eu tenho uma percepção muito parecida com essa. Como é que os brasileiros se relacionam com a natureza, né, que os envolve? Eu tenho uma certa experiência, pelo menos em 2 biomas brasileiros, né? O Cerrado, que é o meu bioma, e o de vocês, que são aqui de Paracatu, e a Amazônia. Em ambos os casos, eu já ouvi muito falarem com desprezo da paisagem, da natureza, e achar que ela deve ser usada em benefício próprio dessas pessoas, de seus interesses, independentemente do que possa acontecer com o coletivo, com a sociedade e com o próprio bioma. O ecossistema do Cerrado é muito visto como uma área que pode ser devastada, desmatada para plantar soja, para criar gado, sem se preocupar. Eu já vi proprietários de terra aterrando veredas, na mais absoluta ignorância, e depois se darem conta de que a água deles acabou. Mas como? Eles não sabiam que a vereda é onde a água corre, não é? Eles não sabiam que o Cerrado é manancial, ele forma a 2ª maior bacia de água doce do Brasil.
Mas acontece que toda vez que eles vêm me procurar, porque eu estou defendendo o cerrado, é para dizer, não, mas acontece que aquela água não pode ficar guardada, né, como se fosse um animal no zoológico. Eles estão se referindo à água que eles ainda não destruíram, né? Então, essa eu acho que, para mim, é a visão da natureza quando ela é desnaturalizada, quando ela é desnaturada. Ela é vista como simplesmente um objeto, um recurso que deve ser usado em benefício próprio, do interesse imediato daquelas pessoas que estão explorando, e com essa noção muito equivocada de que são recursos renováveis. A mesma coisa acontece na Amazônia. Toda vez que eu vou lá, eu digo, gente, a Amazônia não pode ter rodovias cortando a floresta, porque a gente já sabe, é só ver as fotos de satélite, as espinhas de peixe se formando. O que são as espinhas de peixe? Tem a rodovia e o desmatamento vai assim, ó, igualzinho uma espinha de peixe, e vai avançando sobre a floresta, e a floresta desaparece. A gente diz, não, mas a gente precisa de transporte. Eu digo, mas olha, a vida inteira a Amazônia, o transporte foi aquático, e você pode fazer transporte no fluvial, no rio, sem destruir o rio, sem fazer violências, né? Mas eles têm a ideia de progresso do brasileiro, é uma ideia que está arraigada até hoje, e mesmo no governo atual, é a ideia de que o progresso é construir estradas asfaltadas, explorar petróleo, e plantar commodities exportáveis. Rodovia, carro, emissão de gases de efeito estufa, desmatamento, emissão de gases de efeito estufa, fim da água e a monocultura que vai devastando a biodiversidade, que é a nossa riqueza e é o nosso futuro. Então, é uma breve introdução, tem salvação, tem o que fazer, mas é preciso que a gente incorpore uma nova visão do que é a natureza. A natureza não é uma coisa apartada de nós. Nós somos parte da natureza. E se a gente matar a natureza, a gente vai matar a vida humana no planeta, e o planeta vai sobreviver como um Marte desértico, lindo, isolado, solitário, mas um planeta que vive, que a gente vê, observa e gosta. Bom, boa tarde. Eu estava assistindo à mesa anterior, fui tomando notas num caderninho e foi a pior coisa que eu fiz. Quem me deu a caderninho foi a Socorro Raciola, que eu não tinha, e agora tenho aqui notas que só me atrapalham, então vou fazer de conta que não escrevi nada. É óbvio que uma primeira abordagem é que é preciso fazer qualquer coisa, e essa coisa não é uma coisa, é tudo, para conseguir reverter este processo de degradação. Não basta fazer um movimento de defesa ambiental ou ecológica, é preciso que essa mudança não se confine num gueto, não nos reservemos essa luta como se fosse uma luta separada das outras grandes lutas que temos, que se trata de mudar a economia, trata-se de mudar a política, trata-se de mudar, sobretudo, a maneira de pensar o mundo. E esta parte é que eu acho que não está sendo tocada devidamente. Isto é, nós, nesse outro pensamento e agora, que é um sentimento positivo de vamos salvar o mundo, continuamos colocando-nos como o centro, como os agentes principais de mudança. É verdade que neste momento temos que fazer qualquer coisa profunda, mas, sobretudo, o que temos que assumir é que o nosso lugar não é aquele que o discurso divino, que o discurso mitológico colocou como sendo o topo da evolução e o administrador do chamado recursos. E esta coisa de olhar o outro, seja a árvore, seja o rio, seja um outro qualquer, como recurso, nós chamamos a nós próprios recursos. Eu vejo empresas que têm um departamento de recursos humanos, portanto, se aceitamos que nós próprios somos um recurso, é tão fácil aceitar que depois os outros que são mais estranhos sejam também recursos. Eu vou começar com uma pequenina história para sugerir talvez como é que esse outro olhar sobre a natureza nos leve a repensar talvez um pouco mais radicalmente sobre o que é que nós estamos a falar. Eu
Eu já estou a falar há meses que estou aqui no Brasil fazendo prédicas. Eu sou quase um pastor agora já. E às vezes faço uma ou duas coisas por dia. Então, se calhar, eu já tenho medo de ter falado isto aqui em Paracatu ontem, mas se eu falei, eu vejo que há aqui pessoas que estão há mais de uma vez, ontem já vieram, por favor, digam que eu estou-me repetindo. Mas a história da estação biológica de uma ilha que se chama, aqui no Brasil não posso dizer o nome, chama-se Inhaca. É uma palavra que não é muito bonita aqui, mas é uma palavra africana, pelo menos é uma palavra de uma das línguas de Moçambique, e quer dizer, curiosamente, aquele solo que é fétido, que cheira mal porque é um solo saturado de água. Então estava lá e chegou uma delegação que vinha do PNUD, da UNDP, que ia fazer educação ambiental. E vinha com todo aquele discurso, aquele posicionamento arrogante de que os outros, aqueles camponeses que viviam na rua, que viviam na ilha, não sabiam se comportar, então era preciso educá-los, sem fazer nenhuma pergunta do que é que essa sabedoria já tinha conseguido alcançar. Então eles vieram de helicóptero, já foi uma coisa excepcional, aquela gente foi toda a correr e concentraram-se e o sueco decidiu fazer uma reunião, tinha um pódio assim, em que o sueco falava inglês, eu falava em português por um tradutor que falava a língua local, Xindindim. Então, quando o sueco se apresentou, primeiro começou a se apresentar que era um cientista, um biólogo. Como é que se diz cientista na palavra Xindindim? Era a minha pergunta e foi traduzida da maneira que eu receava, que era um feiticeiro branco. Não? Então, ele já estava a ser identificado de uma maneira muito equivocada e quando ele disse, vamos cá tratar de questões do meio ambiente, não há palavra para dizer meio ambiente, não há palavra para dizer natureza em nenhuma das 28 línguas de Moçambique. Não é por causa de uma minoridade qualquer, é porque ali a natureza não é coisa que se distinga. Se não tem distinção, não tem que ter nome, não é? Então, como é que foi traduzido para aquela língua? Foi traduzido como uma palavra que se chama Tumbuluco. Tumbuluco quer dizer o antigamente. E as pessoas estavam fascinadas, dizer, vieram suecos tão longe para esta ilha que nunca ninguém vem para discutir e pesquisar o antigamente. Aí o sueco pergunta quais são os principais problemas ambientais desta ilha. E a população fica ali discutindo, etc., até que discutem e chegam a um acordo que é o Stinguluv. Stinguluv é uma palavra dúbia, porque quer dizer ao mesmo tempo porcos selvagens, mas também quer dizer esses espíritos que ficam mal sepultados, não é? Ficam entre um lugar e outro. E o tradutor já me diz a mim, avisa-me assim, olha, não traduza espíritos, senão vão pensar que somos mais selvagens ainda do que eles pensam, então traduza só porcos. Então é traduzir porcos e o sueco disse, se os porcos estão a incomodar tanto, eu trouxe arma e vou matar os tais Tingulu. Foi o pânico absoluto, a reunião acabou, as pessoas saíram à pressa, não é? E aí, a história é um bocado longa, se calhar vou cortá-la agora, porque sentámos numa mesa, os chefes da comunidade, os suecos, eu servindo de mediador, e então começou um diálogo realmente de surdos, porque eles perguntavam assim, mas então não são porcos? Eles diziam, são quase porcos. Usa-se muito esta coisa que é muito bonita, ser quase qualquer coisa, portanto está sempre... E estavam cansados daquela perca de tempo e mostraram uma fotografia de um livro de identificação de mamíferos e perguntaram, não é este animal aqui? E todos se reuniram e disseram, sim, é. E os suecos já respiraram fundo. E aí o mais velho da comunidade disse, é este que está aqui no livro, mas de noite, disse. De dia era uma outra coisa. Bom, enfim, então toda esta, que a gente chama, esta mobilidade de uma coisa poder ser várias coisas, poder ter várias identidades, esta ideia de uma natureza que nem sequer tem nome, porque está dentro e fora, porque não tem contorno, é qualquer coisa que para mim me faz pensar que também nós, deste outro lado, temos que repensar esta ideia de natureza. O conceito de natureza é um conceito que pressupõe que há qualquer coisa que está feita, alguns que pensam que foi feita por Deus, outros que foi feita pelo tempo, mas que está feita, que é perfeita,
foi feita de uma maneira, digamos, completamente harmónica, não é? E isso conferiu lugar ao aparecimento da vida. Então, esta seria uma natureza, vamos chamar natural, mas ela não é assim. A verdade é que a natureza é talvez uma das coisas mais artificiais, num outro sentido da palavra. Isto é, cada ser vivo constrói, como um arquiteto, como um artífice, por isso estou a falar em termos de ser um produto natural, aquilo que não estava lá. Ele vai fabricando e refabricando as suas próprias condições de sobrevivência. Isto que a gente olha, que vê o céu azul, não foi sempre assim. Foi a vida que fez este céu ser azul. Ele era castanho. E há 2 bilhões de anos atrás apareceram aquelas primeiras bactérias sinófitas que faziam fotossíntese, começaram a libertar oxigênio e mudou. E elas criaram o céu. O céu que está aqui hoje foi criado pela vida. O chão que nós temos, o solo de onde tiramos a agricultura, etc., foi criado pela vida. Não estava aqui, não foi feito. Portanto, não há... A ideia é sim, nós temos que perceber isso só porque o que temos que fazer é perceber os processos e não as coisas em si mesma, porque elas estão, digamos assim, nós fazemos parte simplesmente dessa teia que se vai refabricando. Há gente que está à procura da origem da vida, não sei onde, há quantos milhões de anos atrás. A vida está nascendo todos os dias, todos os instantes. Está sendo fabricada por essa teia invisíveis de pequenos seres, invisíveis, não? A maior parte são vírus e bactérias. A água do mar não era assim. É assim agora, porque foi refeita, foi refabricada pelos principalmente os vírus. Quer dizer, há tantos vírus no oceano que eles justapostos, eles não são visíveis, mas justapostos, davam a volta a uma estrela que está a 200 milhões de anos-luz. Portanto, podem ver quanta vida está ali, que para nós, com uma certa arrogância, como não está ao alcance do nosso poder visual, não existem. Não sei se eu me alongo muito mais, mas a ideia é realmente pensar que não sabemos tanto como sabemos, e a melhor maneira de salvar alguém é conhecer, é perceber, e falta-nos muito para isso. Eu lembro uma pequena história, só para terminar mesmo, que a primeira vez que houve eleições em Moçambique foi em 94, estávamos a falar de democracia ainda há bocadinho, e nós nunca tínhamos tido eleições, nunca. As populações indígenas, que são todos moçambicanos, vamos dizer, não tinham palavra para dizer votar, não tinham palavra para dizer presidente, diziam Ossi é um pequeno Deus. E numa aldeia onde eu estava a trabalhar, apareceu ali um político, pela primeira vez eles viram alguém a fazer propaganda eleitoral, que ele disse, eu vou fazer casas, estradas e hospitais, como dizem o discurso habitual, não é? E há um mais velho que se levanta no fim e diz, estamos muito gratos porque você usou a palavra que nos vinha salvar. E eu lembro-me da história do macaco e do peixe. E sentou-se, e o político não sabia a história, eu também não sabia, éramos os únicos dois, mas eu tive o bom senso de não perguntar nada. Ele perguntou, mas que história é essa? Ele ficou admiradíssimo, como se fosse uma história universal. Ele disse, então a história do macaco e do peixe é que o macaco está a caminhar junto a um rio e vê um peixe e disse, olha, coitado, aquele animal está-se a afogar, vou salvá-lo. E tirou o peixe dentro d'água, e o peixe começou a estrebuchar, não é? E ele olhou para o peixe e disse, olha quanta felicidade. Então, esta é a história de poder salvar alguma coisa, não entendendo exatamente o que é que estamos a falar. Obrigado. É divertidíssimo ver o Eduardo balançando as pernas aqui, louco para falar. Porque a praia do Eduardo é bem dentro dessa situação com a palavra. Obrigado, boa tarde. Eu queria agradecer a população aqui de Paracatu pela acolhida maravilhosa e o Afonso pelo convite, uma vez mais. Não conhecia a cidade, adorei, é um prazer estar aqui e espero poder voltar. E você falou, estava louco, na verdade é loucura sobre a prudência, né? Se eu tivesse juízo, eu não teria aceito o seu convite há meia hora atrás para falar depois do Mia, né? Que é uma... o que eu posso fazer aqui rapidamente é contar uma história também, que eu espero que acho que, né, conversa bastante com as histórias que você acabou de contar para nós. Eu sou um arqueólogo, trabalho na região amazônica, e justamente uma das coisas que eu tento demonstrar com o meu trabalho é que a Amazônia não é uma floresta natural.
mas que ela foi modificada ao longo dos milênios pelos povos indígenas. Do mesmo modo como o Cerrado também foi criado pelos povos indígenas e hoje é também pelos povos tradicionais, como a Mata Atlântica, né, como a Caatinga, né, esses biomas que compõem o Brasil. E um dos indicadores dessa interferência indígena na criação dessas paisagens é um tipo de solo muito fértil, conhecido como terra preta, ou terra preta de índio, que são solos muito escuros, eles são muito oleosos, eles têm um cheiro muito forte, talvez a gente pudesse chamar de nhaca, e esses solos, geralmente, onde eles ocorrem, tem muita cerâmica indígena, cerâmicas arqueológicas. São conhecidos desde o século XIX, mas até o final do século XX havia um debate muito grande se esses solos eram naturais ou se eles foram formados pelos povos indígenas. Porque os solos tropicais, normalmente, eles têm essa reputação de serem pouco férteis. Chove muito, os nutrientes são lavados, e essas terras pretas têm uma fertilidade altíssima, elas não perdem os nutrientes. E por causa disso, havia esse debate, porque existia uma visão preconceituosa de que os povos indígenas não teriam tido a capacidade de conhecimento de criar solos tão férteis e tão estáveis. Esses solos não perdem a fertilidade, mesmo depois de milhares de anos que foram produzidos. Então, eu passei muitos anos da minha vida estudando esse tipo de solo. Nós sabemos que eles começaram a se formar mais ou menos uns 5.000 anos atrás, mas que eles ficaram mais disseminados a partir de mais ou menos uns 2.500 anos atrás. Eu trabalhei numa comunidade ribeirinha lá no Amazonas, Lago do Limão, durante muitos anos. Fiz amizades lá, uma comunidade pequenininha, né, com 600 pessoas. E a primeira vez que eu fiz uma etapa de campo lá, em 1999, nós chegamos com 30 arqueólogos, portanto 5% da população daquela comunidade que foi acrescida rapidamente, e fomos escavar um pomar maravilhoso de terra preta, de propriedade do seu Oswaldo, que era um senhor que cultivava a terra, tinha um pomar lindo, né? E aí, depois de algumas semanas de trabalho, eu achei que era importante fazer uma discussão com a comunidade, para explicar o que a gente estava fazendo ali, e quais eram os objetivos da nossa pesquisa. Em trabalho de campo em arqueologia, os arqueólogos são muito orgulhosos da sua capacidade de trabalhar direito no campo, fazer escavações geométricas, né, perfis muito bem desenhados, né, coletar com muito cuidado os materiais, ensacar, numerar, catalogar. A gente gasta muito tempo fazendo essa performance, né, uma credencial de uma boa arqueologia bem feita. E nós convidamos a comunidade, né, e fizemos essa reunião. E ao final da reunião, o seu Oswaldo falou para nós: olha, está tudo muito bom, mas eu queria que vocês fossem embora. A gente falou: mas por que? Esse conhecimento é muito importante, é bom, é conhecimento tradicional, né? É fundamental para os povos da Amazônia, né? E ele falou para mim: olha, vocês estão fazendo muito buraco na minha terra. E eu falei: mas seu Oswaldo, a gente está abrindo os buracos, mas a gente está depois colocando a terra de volta. A gente coletava algumas amostras, coletávamos a cerâmica, tinha muita cerâmica nesses depósitos, então a gente tirava a cerâmica, tirava um pouco da terra, mas depois enterrava de novo a terra. E ele falou: mas vocês estão enterrando a terra sem a cerâmica. E o que vai acontecer o ano que vem? Quando chegar o verão, a terra vai rachar, porque a cerâmica ajuda a manter a umidade no solo. E aí, a gente foi embora, obviamente, né? Mas eu entendi uma lição maravilhosa. Essa história aconteceu há 24 anos atrás. Primeiro, assim, uma questão de respeito, de ética, né, de entender, de balizar minha postura como cientista trabalhando no campo, mas eu entendi que esse tipo de solo, a terra preta, ela só existe por quê? Porque ela é uma combinação de elementos da natureza, que é o solo, são os elementos químicos que compõem o solo, mas também dos nutrientes que foram trazidos pelos povos do passado. É o fosfato que vem dos ossos de animais, e da cerâmica, que ajuda a manter aqueles solos úmidos durante a época da seca. Se não tiver cerâmica, não vai ter terra preta também. Então, ela é uma espécie de imagem dessa ideia de uma natureza que foi modificada, transformada, sem a presença, a contribuição intelectual e filosófica, se eu posso dizer isso, dos povos tradicionais, esse tipo de solo não teria sido formado. E eu vi, ao longo desses últimos anos, vários colegas agrônomos que tentaram replicar a terra preta, com titica de galinha, serragem, né? Experiências em larga escala em vários lugares da Amazônia, e ninguém jamais conseguiu replicar a terra preta. Por quê? Porque a lógica que foi empregada nesses experimentos é a lógica do curto prazo, de um resultado, de uma ideia de controle absoluto e total da natureza, que é mais ou menos o que o Mia estava dizendo aqui, a ideia de natureza como recurso, uma coisa que existe fora, uma realidade que é externa,
e que está ali para ser transformada, modificada, para servir a nossa espécie. E essa visão, ela é absolutamente equivocada, ela não funciona na prática, como o exemplo da Terra Preta mostra para nós. E ela demonstra, na verdade, que essa ideia de separar a natureza, né, esses mundos da natureza e da cultura, que funda, de certo modo, essa visão de mundo, essa ontologia, né, que nos trouxe nesse lugar aqui hoje em dia, ela pode, em última análise, levar à destruição do planeta, porque ela nos isola do planeta como se o mundo existisse para nos servir e tivesse à disposição da nossa espécie para ser modificado o tempo inteiro. E se existe uma lição importante que a gente pode aprender com os povos tradicionais, com os povos da floresta, é que essa separação é absolutamente artificial. A própria palavra para a natureza, como você acabou de dizer aqui, Mia, ela não existe para muitas populações. Por quê? Porque a natureza não é uma coisa que está nessa dimensão externa, né? A natureza é, e ela compõe esse fluxo de seres vivos que incluem também os seres humanos. Só queria dar mais um exemplo, posso? Tudo bem? Um outro caso interessante também, que aconteceu lá em São Paulo, é a criação de unidades de conservação. Todo mundo quer proteger a natureza, né? Então a gente tem que criar parque nacional, unidade de reserva biológica, estações ecológicas, né? E tem um caso interessante do Cerrado lá em São Paulo, porque lá em São Paulo, eu sou paulistano, né? E lá em São Paulo tem um pouco de Cerrado também. E criaram uma unidade de conservação para preservar o Cerrado naquele lugar, sem ninguém morando. Não tinha caboclo, não tinha caipira, não tinha ninguém, era natureza, né? A ideia é proteger a natureza num estado onde, teoricamente, ela existia no passado. Aí criaram essa unidade de conservação, sem ninguém morando ali. O que está acontecendo? Aquele cerrado está virando um cerradão, está virando um outro tipo de bioma, uma coisa que nunca existiu naquele lugar. Então, é um paradoxo interessante, porque a gente cria esses lugares para preservar um espaço à imagem de algo que a gente acredita que aconteceu no passado, mais ou menos como é o caso da ditadura que a Miriam falou na mesa anterior, né? Só que esse lugar do passado, ele nunca existiu, ele é produto de uma projeção da gente sobre uma ideia de natureza que não existe sem a presença das populações tradicionais. Isso está acontecendo em vários lugares, né? A gente quer preservar a natureza, retiramos as populações que vivem ali, e o que vai acontecer? Vai surgir uma outra coisa, uma coisa que nunca existiu, talvez, nos últimos 10 mil anos. Então, se a ideia era preservar algo que existia no passado, nós vamos criar uma coisa nova, que a gente não sabe o que é, que vai envolver no futuro, que vai existir no futuro. Então, só tenho a dizer, estou super de acordo com o que o Mia falou aqui, não dá para separar essas dimensões, a gente tem que repensar. A gente fala muito em energia limpa agora, não existe nenhuma energia que seja limpa. Carro elétrico usa bateria. Como é que a gente vai carregar a bateria do carro elétrico? De onde vai vir essa energia? A própria bateria que compõe o carro elétrico. Eu acho que a gente tem que repensar as nossas práticas de consumo, né? O lugar que a gente ocupa no mundo, a nossa relação com o planeta, entender que a gente é um pedaço dessa rede que é muito mais complexa. Acho que é isso que eu tinha para dizer aqui. Obrigado. Eu gostaria de chamar agora a conversa para a natureza interior, uma coisa que Guimarães Rosa fez, e nós estamos aqui na terra de Afonso Arinos, a quem novamente digo que é o patrono dessa edição, e eu me encantei pelo sertão, né? Nós nos encantamos, né, Sérgio? E me trouxe essa provocação, quer dizer, na minha primeira impressão, e as suas também, é que tem um bando de louco aqui falando de natureza num festival literário, né? É a primeira impressão, mas não é não. A gente tem esse reflexo da natureza que nos rodeia, mas da natureza que nos torna pessoas que escrevem literatura. Agora eu vou ter a minha oportunidade. Quem esteve aqui na mesa que eu fiz com o Mia e com o Itamar, eu fazia pergunta e eles não respondiam, né? Eu não vou responder a pergunta do Afonso. Sujeito é de Minas Gerais, né? Eu vou contar uma história. Quando ele falou na natureza interna, né? Eu me lembro, ouvindo o Mia sobre essa questão da intervenção, do afastamento, né? Do apartamento, e o Eduardo contando como é que a vida está sendo... A natureza é construída pelos ancestrais, né? E eu me lembrei de uma ONG que cuida de mudança climática me convidou para ir para a Amazônia
para o Acre especificamente, numa reunião com ribeirinhos, quilombolas, indígenas e ONGs, para explicar para eles a mudança climática, como é que estava sendo negociada o acordo do clima e tal. E eu falei, gente, mas isso não faz o menor sentido, porque nós estamos indo lá ensinar para eles uma coisa que eles já estão sentindo, mas o que a gente devia estar indo lá para pedir desculpa. Nós é que estamos produzindo a mudança climática que está afetando a vida deles. E eles não concordaram, não. Então, eu cheguei lá e disse, bom, eu não vou fazer esse papel. Né? Quer dizer, eu não vou chegar aqui de forma arrogante e dizer, olha, eu quero contar para vocês uma coisa que está acontecendo com a vida de vocês. Não, eu passei a perguntar, né? Na sua aldeia, o que está acontecendo? No rio tal, o ribeirinho me conta, o quilombola me conta e tal. E aí eles ficaram muito interessados. Todos eles tinham histórias para contar. Histórias muito dramáticas e muito interessantes, assim, que davam exatamente essa percepção de que eles eram parte daquela natureza, viviam dela e ela vivia deles. Quer dizer, tinham ali uma simbiose, um intercâmbio, E toda vez que entrava algum para explicar a mudança climática, eles se desinteressavam e começavam a conversar lateralmente, assim, e a plateia esvaziava. E eu fui entrevistar alguns deles, né, os indígenas e tal. E claramente o que eles tinham para dizer é o seguinte: eu pensei que vocês viessem aqui para pedir desculpa e para dizer como é que vocês vão parar de fazer o que vocês estão fazendo, porque nós já estamos ficando sem comida, estamos ficando sem a água, entendeu? Quer dizer, nós temos essa ideia arrogante de que nós não só somos o centro, mas como nós sabemos o que fazer. E definitivamente nós não sabemos o que fazer, porque se nós tivéssemos um mínimo de compreensão e humildade, nós não tínhamos feito o que fizemos até agora, né? Então, eu acho que essa é uma história boa para mostrar, de fato, a gente precisa de fazer uma revolução interna e externa, se a gente quiser continuar a viver. Bom, eu acho que o que eu posso contar eu conto histórias, então eu posso contar uma pequena história suscitada pelo Sérgio. Nós estávamos numa zona litoral de Moçambique e era com a incumbência de fazer que o abate de tartaruga marinha fosse reduzido. E levamos assim um painel com as imagens das tartarugas marinhas, etc. E perguntei, vocês conhecem este animal? Assim, conhecemos, e gostávamos muito, disseram. E aquilo começou mal, porque eu percebi que aquilo gostamos muito não era exatamente a mesma maneira que eu apreciava aquela espécie, não é? E aí eu comecei a falar que era preciso, essa coisa de chegar lá e dizer o que é preciso fazer, em vez de começar a conversar com as pessoas e saber qual é a percepção, qual é o grau de intervenção que a gente pode ter vindo de fora. Aí há um dos fulanos que se levanta e diz assim, mas não estou a perceber a sua abordagem, porque Deus, quando fez este animal, pensou muito bem, ele já vem com panela e tudo, assim. É horrível dizer isto, mas para a percepção era essa, porque eles viram a tartaruga e já cozinham a tartaruga no seu próprio corpo, não é? Uma coisa horrível. Mas eu saí completamente derrotado e pensei, eu tenho que voltar e isto pede tempo, que é uma coisa que nunca nos dão, não é? Nós temos que fazer a coisa com metas e até que as pessoas primeiro confiassem que eu estava ali para ajudar e não para ajudar a tartaruga, não é? Isso consumiu um tempo e hoje dou graças a Deus por isso, porque de facto esse diálogo me enriquece muito mais a mim do que essas outras pessoas. Bem, eu também tenho uma história engraçada. Eu até contei para a Miri e para o Sérgio. Um grande amigo que eu tive na vida foi o professor Orlando Vilas Boas, dos irmãos Vilas Boas. E ele em uma das milhares de histórias que ele me contou, se contextualiza nessa conversa que ele, numa das picadas que ele foi com os índios, logo no início, eles começaram a andar no meio da mata. E andam um dia acompanhando os índios, né, como o próprio Sérgio falou, o índio vê a mata de outro jeito, né? Ele consegue caminhar como se fosse essa rua aqui, cheia de cipó e tudo. Lá pelo segundo dia de manhã, não pararam, direto andaram, dormiram em qualquer lugar, amanheceram, pé na estrada de novo,
na mata. Deu meio-dia, o professor Orlando falou assim: ó, mas eu estou morrendo de fome, não aguento mais. 1 dia e meio andando, bebendo água, vocês não vão matar um bicho para a gente comer? Os índios olharam para ele e falaram assim: por que você tem fome se a gente não chegou? Queria devolver, por favor. Se você puder contar mais uma história rapidinho aqui. Eu estou trabalhando num lugar no interior de Rondônia agora, que é um lugar, é uma reserva biológica. É um lugar de acesso super difícil, na fronteira do Brasil com a Bolívia, na região do Rio Guaporé. E esse lugar, um arqueólogo gaúcho trabalhou ali nos anos 80, e depois nunca mais voltou, foi criada a reserva biológica. E esse lugar ficou um lugar, teoricamente, super selvagem, onde ninguém nunca mais, né, tinha pisado nos últimos 30 anos. Em 2013, a gente conseguiu um financiamento e vamos relocalizar esse lugar. E de fato, foi super difícil chegar ali. Esse lugar é uma ilha, é um sambaqui fluvial, é uma ilha artificial que tem 6 metros de altura, 160 metros de comprimento, que começou a ser construída há 6 mil anos atrás pelos povos indígenas que viviam ali. Quando chegamos ali, encontramos uma ilha maravilhosa, fizemos um mapa topográfico do lugar e voltamos no ano seguinte para abrir uma escavação. Aí começamos a trabalhar ali, abrir uma escavação. Quando a gente foi embora em 2014, falamos: vamos deixar as ferramentas aqui, as lonas, tudo, porque dá muito trabalho, tinha que chegar de barco ali, né, uma viagem muito longa, e nós deixamos. Aí quando a gente voltou em 2016, não tinha mais nada, e tinha um monte de coisa escrito, nomes de pessoas escritos nas árvores. Fulano, Beltrano, Palhau é o nome de uma aldeia indígena que fica rio acima. O que acontece? Foi criada essa reserva biológica, e os moradores da aldeia do Palhau, que são do povo Tupari, que é um povo que fala uma língua tupi, mas que não é tupi-guarani, lá de Rondônia, eles nunca abandonaram aquele lugar. E eles chegaram ali, viram um monte de buraco aberto, ferramenta, falaram: o que tem um bando de maluco entrando aqui? E começaram a escrever essas mensagens às árvores. E a gente começou a escrever mensagens também, em cartas, e colocava no saco plástico e colocava nas árvores também. Então a gente fez uma conversa através das árvores. E depois o Francisco, que é um parceiro meu, Pugliese, da UNB, inclusive, tá na UNB, ele foi na aldeia do Palhau, naquele ano. Aí o pessoal falou: são vocês que estão cavando aqueles buracos, é a gente que está escrevendo aquelas mensagens. E agora a gente tem trabalhado juntos, e a ideia é justamente fazer o quê? É demonstrar que tem gente vivendo naquele lugar há pelo menos 6 mil anos. Portanto, não faz sentido retirar aquela população para criar uma reserva biológica que está baseada numa ideia de que aquele lugar é uma natureza que é intocada, onde nunca teve ninguém. É claro que é uma forma de viver totalmente diferente, mas acho que é um exemplo interessante para ilustrar essa conversa da gente aqui também. Alguém quer fazer uma pergunta? Vamos fazer 2 perguntas para encerrar. Ali atrás. Você leva... Tá. Meu nome é Letícia, eu tenho 17 anos, eu estou começando minha vida como ativista ambiental agora. E eu queria saber qual que é o nosso papel nesse mundo completamente natural, ou como costumava ser, qual é o nosso papel para garantir a nossa vida e a vida de outros seres vivos. Bom, eu acho que já respondi assim. Há coisas que a gente já tem certeza que tem que parar. Essas eu acho que o ativismo chamado ambiental deve fazer parar. Mas fazer parar de uma maneira mais radical. O assunto nunca é só ambiental. O assunto tem outra coisa por trás, que é o interesse económico, o interesse de grandes empresas que são extrativistas e que não olham para aquilo que são os impactos humanos, sociais e ambientais. Acho que isso tem que se continuar a fazer. Enquanto se está a fazer isso, não se pode ficar à espera, mas enquanto se está a fazer isto, é preciso pensar nestes assuntos que a gente está a colocar aqui, porque, por exemplo, isto que falou o Eduardo, algumas dos passos que nós impedimos que houvesse desenvolvimento, progresso, nesse sentido que a palavra erradamente tem, que a gente tem que interrogar também, o que é isso do desenvolvimento, mas impediu-se que certas empresas tocassem em nome dessa coisa do espaço ficar natural. O que aconteceu
não foi bom também. Por exemplo, há espaços que nós criamos que agora têm populações de elefantes e o elefante, sem esse controle, ele começa a ser destrutivo e aquilo que podia ser uma savana mais fechada fica aquilo parecido com cerrado, não é? Então agora nós estamos agora a chamar outra vez aquela população que foi retirada do espaço de proteção para voltarem a fazer o uso do elefante, mas com uso controlado, não é? Então essa ideia do a natureza está bem em função dessa imagem mítica que a gente criou, a gente tem que perceber melhor, é preciso compreender antes de começar a agir. Posso só acrescentar uma coisa, desculpa, só. Às vezes a gente também romantiza, aqui estamos a falar tudo do papel positivo que tem a população indígena que está ali usando, mas no caso, eu não estou a falar aqui no caso do Brasil, não conheço, mas no caso de Moçambique, algumas dessas práticas hoje são muito destrutivas. Sempre há a agricultura de corte e queimada, exatamente porque também temos solos pouco férteis, não é? As pessoas fazem um tipo de agricultura que era sustentável há 100 anos atrás, agora já não é mais, porque a densidade populacional é tão grande. Então, eu, por exemplo, fizemos parte de um grupo que, numa duna litoral, impedimos que houvesse um projeto de mineração. Quando fui lá agora, foi há 3, 4 meses, estava completamente destruída. E foi destruída pelos próprios camponeses que viviam ali. Portanto, não se tenha também essa ideia, que é muito idílica, de que esses povos, agora numa circunstância em que eles têm que sobreviver, de resolver a sua miséria imediata, às vezes são eles que destroem e não esses que a gente tem como sempre com os maus da fita, não é? Boa tarde a todos. Ouvindo a fala inicial dos três, dessa questão do pertencimento, que eu acho que realmente é o problema, eu lembrei de um trecho do poema do John Donne, que talvez seja aplicado ao caso, que é: nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo. Cada ser humano é parte de um continente, todo ele em si. E a questão é essa. E, a nível pessoal, eu penso que é como se existisse uma tolerância, no sentido de, sim, ainda tem muita coisa, e talvez nos falte consciência, a consciência de quão grande realmente é o problema. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Antônio Emílio Leite Couto, biólogo, está aí? Para saber se esse é um problema brasileiro, claro que é a nível mundial, mas Moçambique também enfrenta algum tipo de problema dessa natureza. E para o Mia Couto, para o Sérgio, para o Eduardo, quem se sentir à vontade para responder, o que nos falta? É realmente consciência ou ação das pessoas conscientes, para que a gente possa realmente trabalhar para evitar uma degradação maior? Legal, Raik, só dizendo, John Donne nasceu em 1572, viu? Bem, o Antônio Emílio pede que você traduza para o Mia Couto. A primeira parte da pergunta não, que era dirigida a mim. Moçambique, o quê? Sim. Ouça, assim, o grande problema ambiental de Moçambique, primeiro de tudo, é a miséria das pessoas. Esse é o maior problema ambiental, uma vez que as pessoas que tinham práticas que eram essas que, digamos, correspondiam a uma sabedoria antiga e que correspondiam à criação da própria natureza no sentido construtivo, elas não podem continuar a praticar esse tipo de sistemas de agricultura, de pesca, de caça, não é? Ali havia regras muito claras sobre, por exemplo, períodos de defesa na pesca, na caça, etc. Já não podem haver mais, porque as pessoas têm que sobreviver. E isso é completamente, digamos, contraditório, não é? Então, acho que não se pode pensar em proteger a natureza. Já não gosto da palavra proteger a natureza, mas fazer bom uso do espaço que a gente chama de natural, se a gente não pensar que há esta coisa integrada, que uma coisa vai construindo a outra, não é? A natureza está construindo aquela comunidade humana e elas estão em parceria construindo a própria natureza, não é? Então, acho que é isso. Para os escritores, o que você perguntou? Eu fiquei tão prestando atenção aqui no que Mia falou que eu...
Quer dizer, nós construímos uma sociedade que desconfia do outro, né? Então, quando você vai à Amazônia, as pessoas que têm consciência de que o ambiente deles, eles fazem parte do ambiente e que estão vivendo em harmonia com eles, já veem você com desconfiança, porque você é parte do problema deles, né? Quando alguém diz assim, como o governo passado, imagina, esses indígenas estão precisando de terra demais, a gente vai ter que limitar a demarcação das terras indígenas, porque não é possível dar tanta terra para eles. Bom, primeiro, quando você não destina a terra na Amazônia, o problema fundiário se transforma num problema se transforma em desmatamento e crime. Quando a gente olha as terras indígenas, a gente vê que elas são as mais bem cuidadas e mais preservadas que tem. A onça precisa de um território enorme para sobreviver, né? Então, eu não posso dizer para a onça, agora você vai ficar aqui nesse cercadinho, porque o resto a gente vai construir. Então, nós precisamos de inventar um novo modo de abrir a porta da natureza para que nós possamos entrar nela novamente, né? Não como invasores e destruidores, mas como parte de uma vida mais harmônica. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. E o que falta, na verdade, é que as pessoas se deem conta de que elas andam perseguindo os interesses errados. Quando elas acham que elas estão resolvendo o seu interesse, na verdade, elas estão criando um problema maior para elas e para todo mundo. E eu confesso para você que quanto mais eu mergulho como sociólogo nessa questão que já se transformou num álibi, né? Não, isso é um problema cultural. Tá bom, mas como é que eu mudo o problema cultural? E eu sempre encontro muito mais dificuldade de dar respostas do que encontrar perguntas. Então, eu te confesso que hoje, a respeito dessas coisas, eu sou perguntador, eu não sou respondedor. Eduardo, quer fazer uma consideração? Eu concordo com você, Sérgio, também. Agora, sim, tem coisas acontecendo. Eu acho que todo mundo que está nessa sala aqui vê com preocupação mudança climática, né, destruição da natureza, para usar um termo mais fácil aqui. E acho que a dificuldade é fazer isso converger em ação, né? Por exemplo, agora, nesse momento, está sendo debatido no Congresso Nacional a questão do marco temporal, que é uma mudança, que é um dispositivo legal que vai mudar os critérios de demarcação das terras indígenas, inclusive permitindo que algumas terras demarcadas tenham a sua extensão modificada, diminuída, né? Isso está acontecendo agora, e nem todos nós estamos a par dessa discussão, porque tem uma questão de acesso à informação que é muito importante. Então, eu não sei muito bem o que dizer também, mas essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro e elas dependem das nossas escolhas políticas, né? Porque é uma maneira de fazer valer essas ideias que nós acreditamos é através do exercício da política, né? Por isso que a democracia é maravilhosa, como a gente falou anteriormente. Então, também não tem assim, o ativismo é importantíssimo, é fundamental, sem arrogância, né? Como o Mia falou aqui, mas as coisas estão acontecendo o tempo inteiro, né? Nós perdemos muito nos últimos anos no Brasil, mas esse jogo está aberto ainda, e acho que cabe a gente tentar se manter atualizado para poder intervir nessa conversa. Não sei se também isso é uma boa sugestão, mas é o que eu consigo falar, assim, de pronto para você. Obrigado. Chegou a hora. Queria passar a palavra para o Mia Couto, nosso homenageado dessa edição, que prometeu voltar na próxima edição. Estou brincando, gente. Estou brincando, não falar mentira não. Tomara que seja possível, é claro. Queria passar a palavra para você fazer o encerramento, Mia. É uma surpresa que toma da Afonso, que eu nunca encerro nada, então sou a pior pessoa do mundo para encerrar qualquer coisa. Esta relação quase amorosa que a gente criou nestes dias. Eu confesso uma coisa, quando o Afonso é um homem cheio de ideias, e quando passa um mês sem telefonar com uma ideia, eu começo a ficar preocupado e telefono para ele a ver se ele está bem. Então ele ligou para mim dizendo que, eu estou a pensar fazer isto, assim, Afonso,
onde? Paracatu. Eu confesso, com todo o respeito, eu não sabia onde é que era Paracatu. Sim. Então, eu disse, Afonso, mas tu acha que vai dar certo? Lá vai dar certo, vai dar certo. Então, mas eu vim com algum receio. Disse, mas quem é que vai lá? Quem é que está lá? Quantas pessoas existem em Paracatu? E confesso que fiquei muito surpreso e saio daqui muito contaminado sobre a esperança que sentarmos à volta disto, que é uma coisa mágica, que é criar histórias, contar histórias, ouvir os outros, não é? Ainda nos reúne com tanta intensidade aqui. Eu fui feliz aqui nestes 2 dias. Ser parceiro da Conceição também foi para mim uma enorme prenda. Vocês viram esta delicadeza, que é uma lição para nós, a quem sai sem que o outro seja a pessoa a fechar a porta, não é? Tudo isso mostra que há uma coisa que a gente aqui partilhou, que não é sabedoria, ou que é uma outra sabedoria, que vem desta sensibilidade de saber que o outro está aqui, que existe e que a gente está olhando para as pessoas para que elas nos digam qualquer coisa também. E isso aconteceu, esse espaço. Felizmente esta é uma cidade pequena, esta praça foi, digamos assim, um dos lugares onde eu fui realmente feliz. Muito obrigado por tudo, parabéns a esta equipe, espero que para o ano realmente ele é que está a fazer a promessa. Eu venho se ele me convidar, mas venho com certeza. Muito obrigado a todos e a todas. Ô, gente, mas existe uma outra pessoa que é um nosso homenageado também, apesar dele não saber, e é uma homenagem nossa da equipe. Eu vou chorar. Venham todos aqui, vamos fazer uma homenagem. E eu falo por todos, tá? Da nossa equipe. Então... Eu trabalho com o Afonso, vai fazer uns 27 anos, porque desde a adolescência. E eu sou testemunha. Ele nunca desistiu da cultura. Com seus 16 aninhos lá, eu sou irmã dele, tá, gente? Então, eu sou testemunha. Seus 16 aninhos lá, ele pagando a passagem aérea de convidado do próprio bolso, do seu primeiro convidado. E a gente falava, para com isso, Afonso. O que você está doido, Afonso? Mãe, pai. Mas ele não desistiu. Então, agora, a nossa homenagem, eu acredito que de vocês também, nossos aplausos de pé para ele. Bom, gostaria de homenagear meu grande amigo Afonso. Cara, parabéns, sem palavras, muito emocionado. Em nome de Paracatu, cara, tudo de bom. Obrigado, gente. Até a próxima. Pegando